Chegamos ao terceiro episódio da série Vírus do Pecado e você que nos acompanhou até aqui, que bom é poder te receber de novo. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que nunca acompanhou nenhum episódio dessa série, você pode depois ir aqui no nosso canal e acompanhar os 2 primeiros episódios. Mas para quem nunca acompanhou, eu ainda passo para você um resumo agora do que já tivemos até esse momento. Nós falamos no primeiro episódio que Deus tinha um plano inicial de colocar o ser humano para viver eternamente aqui neste planeta. O ser humano não morreria, não passaria por dor, por sofrimento, por doença, por vírus qualquer. Mas você conhece muito bem que o ser humano caiu no engano de Satanás. E esta queda, este engano, trouxe a todos os seres humanos que nasceram depois de Adão e Eva um vírus que foi passando de geração em geração, o vírus do pecado. O pior vírus que nós já vimos aqui neste mundo, aqui neste planeta. Esse vírus que temos vivido agora nem se compara com a gravidade do vírus do pecado, porque o pecado é capaz de destruir o plano de Deus, é capaz de cegar a gente, mas Deus, apesar de este primeiro plano ter ficado para um outro momento, Deus tinha um plano para salvar o ser humano desse vírus do pecado. Que plano era esse? Será que Deus estaria mesmo, de fato, como vimos no último episódio, numa tal de sinuca de bico? Porque se Deus decide eliminar Adão e Eva depois de caírem neste engano, Deus estaria sem razão nenhuma perante Satanás, porque Satanás acusava Deus, claro, de uma maneira muito falsa, mas acusava Deus de ser um Deus tirano, que não dava oportunidade para ninguém. Mas se Deus deixa o pecado sem que ninguém pagasse o preço do pecado, ele tinha prometido para Adão e Eva que se pecassem eles teriam que morrer. Se eles caíssem naquele engano, eles morreriam se comessem do fruto. E agora? Deus destrói o ser humano e faz tudo de novo? Ou então Deus pune o ser humano? Deus arruma um outro jeito de que alguém pagasse esse preço? Que plano Deus teria? E hoje nós vamos ver com o tema de hoje, desse terceiro episódio, a representação do plano. Deus, para que todo mundo compreendesse muito bem e claramente como seria este plano para salvar o ser humano do vírus do pecado, ele decide representar. Ele traz algumas representações para que ficasse cada vez mais claro como ele salvaria o ser humano e que plano seria esse. E nós vamos ver sobre essa representação. Bom, para que você entenda sobre essa representação, a representação ela pode ser resumida com uma frase. A frase é a seguinte: um inocente paga o preço. Essa é a frase que resume o plano da salvação desse vírus, o vírus do pecado. Quando um inocente decide pagar o preço de alguém que merecia pagar, o inocente está tomando o lugar dessa pessoa que deveria pagar o preço. No caso, quem deveria pagar o preço era Adão e Eva, ou você e eu, nós somos pecadores. A Bíblia fala em Romanos que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento do pecado é a morte. A única forma que temos de pagar o nosso pecado é com a morte. Só que o nosso sangue é um sangue sujo, é um sangue de pecador, é um sangue cheio de pecado. Então a nossa vida não é suficiente para pagar o preço do nosso próprio pecado. Teria que ser um sangue inocente, um sangue de alguém que nunca teria cometido pecado. Nessa hora, quando Adão e Eva caem em pecado, Jesus Cristo se apresenta diante do Pai dizendo: Pai, o nosso plano de salvação do vírus do pecado tem que entrar em ação. Eu vou descer até o planeta Terra, viver como um ser humano, andar como um ser humano, sentir o que o ser humano sente, para que quando ele vier orar até nós, dizendo: Pai, o Senhor não sabe o que eu estou passando, eu quero entender o que eles passam. Eu quero sentir fome, frio, sede, calor. Quero passar pela sensação de ser traído, de ser humilhado. E Jesus então vem a este mundo voluntariamente, se entregando a tudo que nós passamos aqui. Mas Jesus nunca cometeu um pecado. Ele veio aqui. Mas antes de Jesus vir até aqui esse mundo, e esse vai ser o tema do nosso próximo episódio, do 4º episódio, a gente precisa entender como foi que Deus fez para que o povo compreendesse claramente, até que Jesus viesse. Jesus ainda depois, até Adão e Eva, demoraram aí quase 4.000 anos até que Jesus viesse aqui a este mundo. E nesse período de 4.000 anos, como foi que Deus fez para que o povo compreendesse o plano da salvação, o plano da redenção do ser humano? Deus então representa esse plano. E a forma que ele tem de representar, ele usa alguns elementos primordiais. Um deles é o santuário. O santuário terrestre era uma representação do santuário que tinha lá no céu. O livro de Hebreus fala que
O ser humano, quando cria aqui o santuário terrestre, quando Deus dá para Moisés, Êxodo, Deus diz assim: Moisés, eu quero que você faça uma cópia do santuário que eu vou te mostrar. E lá em Hebreus fala que já existia um santuário lá no céu. Então esse modelo que Moisés, que o ser humano ali, o povo de Israel junto com Moisés constroem, é um modelo de um santuário lá do céu. Pastor, existe um santuário no céu? Sim, existe. Como eu disse, está lá em Hebreus, a Bíblia diz isso, que existe um modelo que Moisés copiou. E o que isso representa, o plano da salvação? O santuário ele tinha alguns rituais muito importantes para que a gente compreenda, através de uma representação, o plano da salvação. Por exemplo, o sacrifício. O sacrifício exigia um cordeiro, um cordeirinho inocente, que nunca fez mal para ninguém. Se você não conhece como é um cordeirinho, não existe animal mais manso e mais dócil do que um cordeirinho. Então, nada melhor do que um cordeiro para representar um inocente, que não merecia morrer. Mas todos os dias, as pessoas tinham que vir pela manhã e pelo final da tarde, levar um cordeirinho, colocar a mão sobre o cordeirinho, enquanto confessava o seu próprio pecado. É uma representação de que o seu pecado era transferido para aquele cordeiro. Então o próprio pecador pegava um cutelo ou pegava uma faca e cortava o pescoço do pobre cordeirinho inocente. Talvez você deve estar imaginando, nossa, que cruel. Por que um cordeirinho tão inocente tinha que pagar o preço por isso? Pois é. É exatamente isso que Deus queria colocar no coração do povo. O pecado é tão mau e tão cruel que é capaz de fazer um ser inocente pagar o preço de um pecado. Um pecado que é seu. E nós temos também, dentro dessa representação, não só o santuário, os sacrifícios, o cordeiro, tínhamos também o sacerdote. O sacerdote que se achegava diante de Deus e pedia para que o Senhor perdoasse o pecado do povo. Dizendo assim, Senhor, aqui é o pecado do João Vitor, perdoa o pecado do João Vitor, estou intercedendo por ele. Ele ia lá e fazia uma mediação entre o povo e Deus. Então essas representações, durante 4.000 anos, o povo entendeu claramente que um inocente pagaria o preço, como um cordeirinho. Talvez, para que você entenda um pouquinho melhor, vou ler um texto para você que está em Isaías, capítulo 53. Abra aí, se você tiver com a sua Bíblia, Isaías 53, verso 7. A Bíblia diz assim: Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. A Bíblia se refere aqui a Jesus Cristo. Ele foi maltratado e humilhado e nem sequer abriu a boca. Foi levado como um cordeiro. Olha a palavra. Como um cordeiro. Vai para o matadouro. Como a ovelha que fica muda diante de quem corta sua lã. Ele não abriu a boca. Nada melhor do que representar Jesus com um cordeiro. E Jesus representa o plano da salvação com um cordeirinho inocente que morre. E não é à toa que João Batista, quando vê Jesus, naquele dia do batismo de Jesus, lá à beira do Rio Jordão, ele vê Jesus vindo na sua direção e diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele é o verdadeiro cordeiro. Esses cordeirinhos que morreram até aqui eram só uma representação do verdadeiro plano, do verdadeiro cordeiro. Este aí, Jesus, é o verdadeiro cordeiro. Então, quando nós tínhamos um santuário com sacrifício, representava o sacrifício de Jesus, que pagou o preço do nosso pecado. Repito, vamos falar sobre isso no próximo episódio. O cordeirinho representava o próprio Jesus, um inocente que nunca pecou, que não merecia, mas por amor a mim e a você, ele morreu no nosso lugar. E o sacerdote, sabe o que o sacerdote representava? O que Jesus faz hoje lá no céu por mim e por você. O que Jesus faz hoje lá no céu por mim? Ele intercede por você. Toda vez que você comete um pecado e diz assim: Senhor, estou arrependido, me perdoa, eu não quero fazer isso de novo. Sabe o que acontece? O seu sacerdote, o seu advogado, aquele que intercede e te defende lá no céu, é Jesus. Ele diz diante do Pai: Pai, João Vitor pecou mais uma vez, está arrependido, perdoa o pecado dele. Ele veio aqui diante do Senhor, ele não merece o perdão, ele merece pagar o preço, porque o salário do pecado é a morte. Mas eu já paguei o preço no lugar dele, está aqui, as minhas marcas nas mãos e nos pés, perdoa o João Vitor mais uma vez. Ele é o nosso sacerdote hoje lá no céu, o nosso sumo sacerdote lá do céu. Deus sempre cria os meios para que a salvação fique clara para você. E Deus criou esse meio durante 4.000 anos para que o seu povo entendesse como seria o plano da salvação, o plano da redenção. Desde o primeiro momento quando Adão e Eva caem em pecado, e eles percebem que estão nus, sentem vergonha, eles tentam dar um jeito no próprio pecado. Sabe como eles fazem? Tentam colocar algumas folhas para tapar a própria nudez. E não é isso que a gente faz às vezes. Tenta dar jeito no próprio pecado, a gente tenta acobertar, tenta esconder, mas sabe quem pode dar jeito no seu pecado? Jesus.
Ele sim. Com a morte dele, ele pagou o preço que você não pode pagar, que eu não posso pagar. Então Jesus morreu no seu lugar, no meu lugar, porque ele te ama, porque ele quis te dar salvação. E hoje ele te oferece essa salvação. E aí? Que tal aceitar essa salvação? A salvação do vírus do pecado, tão cruel, tão mal. Jesus Cristo já deu um jeito. Ele te oferece a salvação, porque ele já pagou o preço no seu lugar. A minha pergunta é, que tal abraçar essa salvação e dizer, Jesus, eu aceito ser salvo, obrigado por ter morrido no meu lugar, toma minha vida, eu quero me entregar completamente. Se eu estou falando para alguém que hoje quer entregar a vida para Jesus, que quer, quem sabe, ser batizado, isso mesmo, ser batizado. Se eu estou falando para você que quer ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, fala comigo, mande aqui nos comentários, diz assim, pastor, eu quero ser batizado. Marca o dia do meu batismo, eu vou ter o maior prazer do mundo em batizar você. Pastor, eu quero estudar mais a Bíblia, eu quero entender mais sobre a palavra de Deus. Procure essa pessoa que enviou esse vídeo para você. Ela vai ter o prazer de estudar com você, mesmo à distância aqui, pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Ou então, pastor, eu quero me entregar a Jesus, como eu faço? Se você quer se entregar a Jesus agora, feche seus olhos como você está. Vamos falar com Deus. Pai, essa pessoa ora comigo porque ela quer se entregar. Ela não aguenta mais viver uma vida longe do Senhor. E o Senhor Jesus já fez tanto por nós, nos garantindo a salvação, por que não nos entregarmos agora? E é por isso que nos entregamos. Se há alguém que ora comigo agora, que nunca se entregou ao Senhor, aceita essa decisão. Se há alguém que está voltando agora para os teus braços, aceita também essa entrega, bom Pai. Eu oro também, Senhor, com aqueles que estão decidindo estudar mais sua palavra. Ele vai procurar o seu amigo, o amigo que enviou esse vídeo para ele, para ela, para estudar mais sobre a sua palavra. Ó Pai, eu também oro com aqueles que querem ser batizados, que estão marcando a data do seu batismo agora nos comentários. Pai, toca esse coração e ajuda a viver uma nova vida. Uma vida em que aceitamos tudo que Jesus já pagou no nosso lugar. Obrigado por tanto amor por nós. Obrigado por nos livrar do vírus do pecado. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Espero te ver no próximo episódio dessa série Vírus do Pecado.